perto, de longe, na internet, em casa, no quarto, enfim, onde você estiver, acompanhe aí, na sala da casa. Nós vamos continuar estudando a Bíblia, hoje é o culto da palavra, estamos em Apocalipse. E eu convido você, vamos aproveitar o nosso conteúdo para não ficarmos tão distantes, nós queremos avançar. Então, estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Nós paramos na semana passada nos versículos entre 8 e 9. Eu vou retomar a partir do 9, e é importante considerar algumas coisas, porque para muitas pessoas, eu recebi muitas mensagens solicitando, pastor, libera o link, me dá o link, porque às vezes o link fica bloqueado, é automático pelo YouTube, a gente tem que ir lá e liberar, porque gostaram do conteúdo do Apocalipse 6. Enfim, obrigado a todos. Se você está aí, me acompanhe a partir do versículo 9 agora. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9, ok? Vamos lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo de número 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Semana passada nós concluímos dos versículos 1 ao 8 e deixamos claro a vida e as circunstâncias que as pessoas que ficarem no período da grande tribulação terão que enfrentar debaixo da aflição, debaixo do terror do anticristo. Querido, nós vivemos dias de grande definição. Há um conflito, há uma grande confusão, há uma grande mistura, há também um sentimento de revolta institucional. E algumas pessoas que isso é muito comum na vida de indivíduos que não têm por hábito cultivar a autorresponsabilidade. Vou falar de novo. Indivíduos que não têm por hábito cultivar a autorresponsabilidade vivem escravos da dramaticidade, são dramáticos o tempo todo. Ai, ninguém me vê, ai, ninguém me ajuda, mas também ninguém me ajudou, mas ninguém me estendeu a mão. Pessoas que não assumem a alta responsabilidade, ele vive como vítima, ele vive em atitude dramática, porque ele não assume a autorresponsabilidade. Eu fiz isso. Eu decidi por isso. Augusto Cury diz que nós somos produtos do nosso passado. Todos os sims, todos os nãos, tudo que a gente concordou, tudo que a gente decidiu permitir ou não, nos trouxe a exatamente nesse momento onde nós estamos. Nós somos produtos do nosso passado. Aí ele continua dizendo: continuar escravo dele é opcional, porque você pode romper imediatamente, construindo a partir de agora um novo futuro. Então, em várias esferas, relacional, familiar, profissional, a título de empreendedorismo, fé, igreja, tem gente que nunca assume a sua autorresponsabilidade. Então, por exemplo, a pessoa não ora, não jejua, não se aproxima da Bíblia com responsabilidade, com competência, com graça, com fome, entra em crise. Pastor é culpado, igreja é culpada, placa é culpada, teologia é culpada, tudo é culpado. Ele nunca é culpado. Com que profundidade se aproximou de Deus? Com que responsabilidade foi a palavra? Com que consistência participou de uma mentoria responsável para aprender a pensar, a crescer, a se desenvolver? Não. Tô mal, tô ruim. Começa do ponto de vista de gente que, por exemplo, gosta de dizer: fiquei 6 meses sem ir à igreja, ninguém me visitou. Será que não se deu por conta que quem não é visto definitivamente não é lembrado? E se você não comunga relacionamentos, é muito natural que em algum momento você vai ser esquecido? Entra e sai. Não diz bom dia, boa tarde, boa noite. Não diz a paz, não pega na mão. Não cumprimenta, não olha nos olhos, não se mostra. Aí some, ninguém me viu.
Aí é obrigado, porque a autorresponsabilidade ausente vai dizer, ninguém me viu naquela igreja. Então, não assume a autorresponsabilidade. Vem, se relaciona, conheça as pessoas, se comprometa a desenvolver amizades, relacionamentos, se apresente, seja positivo. Isso é transferido para bases de fé sérias, como, por exemplo, está sendo nos últimos meses, entre tantos conflitos, nesse período pandêmico de desespero, de fim de mundo, de vírus, vai morrer, está morrendo todo mundo. A questão escatológica também constrange, confunde, atrapalha. As questões escatológicas também, elas criam sentimentos de ausência de autorresponsabilidade. Nós temos uma base de fé que cremos. Não cremos, como o preterismo teológico, escatológico sustenta, de que fomos deixados aqui. Porque é isso que essa teoria sustenta. De que Jesus já veio, de que não vai voltar coisa nenhuma, que eu e você já somos o povo da grande tribulação, e que a gente se vire a cuidar das nossas vidas, e que em algum momento teremos que pagar com o nosso sangue. É inadmissível o sustento disso, porque a única, exclusiva e absoluta graça de Deus, a capacidade de eu estar aqui com vocês hoje, refletindo em consciência sobre isso, é sinal de uma ativação do Espírito Santo. Se não houvesse, nós não teríamos essa motivação, ou inspiração, ou interesse, ou curiosidade. A gente estaria se reunindo aqui para criar uma forma de nos livrar, construindo bunkers talvez, trincheiras em torno da nossa casa, como desaparecer por vários dias, como ajuntar mantimentos. Nós teremos um outro sentimento, e esse sentimento que nos leva a orar, a crer, esperar, abrir a Bíblia, olhar para o céu, estender a mão, usar de atitude e misericórdia, é porque, diz a Bíblia, que aquele que o detém ainda está ativo na igreja, e está na igreja, e ele não pode se manifestar por isso, porque a Bíblia diz que ele só poderá se manifestar depois que aquele que o detém for retirado, e a igreja com ele, e é o rapto da igreja. Agora, é respeitável a diferença da crença. Jesus diz, crês tu nisso? Todo indivíduo, ele tem um sistema de crença que tem fontes, origens, tratados, propósito, mentoria, discipulado de vários anos e de muitos caminhos. O que você crê? Pastor, eu não creio nisso. É que você crê? Tudo aquilo que você acredita, você está certo. É aqui que a gente para as discussões, que muitas vezes são discussões baseadas na ausência de autorresponsabilidade. Você acredita no quê, irmão? Não, eu acredito que a gente está largado aqui, o anticristo vai aparecer na minha porta, eu vou ficar provado para não fazer aliança com ele. Então toca o teu barco, vai cuidando da família, vai oferecendo o seu culto, vai seguindo o seu caminho, vai vivendo a sua vida. Porque aquilo que diz respeito ao Senhor está estabelecido pelo seu poder. O Apocalipse está aqui, independente se é pós, se é mito, se é pré, se é agora, se é depois ou é em qualquer outro tempo, está estabelecido pelo seu poder. E cabe a nós nos encher desta fonte de esperança para podermos respirar e deixar quem está do nosso lado seguro e estender a mão e tornar uma sociedade pelo menos o mínimo suficiente para a gente continuar vivendo. Então, só o fato de estarmos aqui orando, clamando, com a Bíblia aberta, é porque o Espírito Santo está aqui e Jesus ainda não veio para buscar a sua igreja, que é a igreja dos vencedores. Mas, segundo a Bíblia, imediatamente a retirada da igreja pela palavra de Deus e a retirada do Espírito Santo, os selos começarão a ser abertos. Na semana passada, trabalhamos sobre os 4 selos e toda a tríade do desespero, economia, morte, desestabilidade entre as nações. E agora nós temos um momento aqui forte, que foi onde eu terminei na semana passada. Os versículos 9 e 10 é a abertura do 5º selo. Os efeitos da tríade do juízo e de toda a pompa e circunstância que acompanha o anticristo, nós temos um desenrolar de Mateus 24, versículo 8 até o 28. E ali está sendo processado. E aqui destaca-se o clamor dos mártires. O martírio dos que creram. Então esses mártires aqui, perseguidos e mortos,
na primeira parte da grande tribulação, e em ação de opressão, escravidão da igreja falsa de Apocalipse 17, que vai dar base ao anticristo para que persiga aqueles que permaneceram ou que ficaram aqui e não foram com a igreja dos vencedores. A diferença é que agora eles estão conectados ao batismo do sangue deles por amor a Jesus. E eles terão que morrer. Eles terão que morrer. É a semelhança do ladrão da cruz. Quando as pessoas perguntam, por exemplo, mas por que houve salvação? Como é possível? E o batismo do ladrão? O ladrão, ele foi batizado na morte de Jesus. É o batismo na morte pelo derramamento do próprio sangue. O Senhor não havia ressuscitado. É por isso que quando você aceita Jesus, o processo, a justificação, a regeneração, o tempo, o processo, a estrutura de salvação lhe alcança. Mas a aliança com Deus, ela é estabelecida no batismo nas águas. Então as pessoas que fogem do batismo, negligenciando a ele, segundo a doutrina que Paulo nos deixa em Romanos 6, porque nas águas nós descemos como na sepultura e saímos de lá como que ressuscitados com ele. Quando você aceita Jesus, o processo da salvação se estabelece em você, mas a aliança com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem aliança com ele. E isso se estabeleceu durante muitos anos baseado em lei. E não. Porque você precisa ser perfeito para te batizar nas águas. Porque você precisa estar em dia para te batizar nas águas. Porque você tem que ter uma identidade nova, uma ID nova. Porque as suas contas precisam estar pagas. Porque a sua vida precisa estar resolvida junto do juiz e da corte. Senão eu não posso te batizar nas águas. Onde está escrito isso? Sobrenatural de reconciliação, justificação, regeneração. É como se você dissesse assim, está fechado a aliança. Então amplificamos toda a manifestação de justiça e graça sobre a vida desse indivíduo. Antes do batismo das águas, porque era o símbolo da morte e ressurreição de Jesus, o batismo era pelo sangue. O batismo do sangue de cada indivíduo que morria na esperança da manifestação do Cordeiro imolado na presença de Deus. Não é difícil entender. Hoje, não precisa morrer, porque você crê pela fé que Ele morreu por você. Que o sacrifício na cruz foi suficiente. Hebreus capítulo de número 10. Então você aceitou Jesus, então eu quero demonstrar, manifestar, declarar a minha aliança com Deus. Publicamente eu vou às águas e cumpro o compromisso. Saio das águas com a esperança de que nele morremos e nele fomos ressuscitados. Então vamos para a mesa da ceia do Senhor. Quando Cristo voltar e a igreja dos vencedores for tirada, volta o batismo do sangue e tem que morrer no seu próprio sangue por amor a Jesus para ter direito à eternidade. Aí a salvação virá. Quando você lê que a morte não vai ser encontrada, é porque todas as pessoas que resistirem, e ainda assim, porque vai ter muita gente que vai negar a Jesus na grande tribulação, e ainda assim não vai ser simpático ao anticristo. Esses serão perseguidos, maltratados, agonizados, buscarão a morte e não encontrarão. Mas aqueles que temerem o nome de Jesus, mesmo na ausência do Espírito Santo, e dizer, pode vir, porque eu aprendi, eu entendi, infelizmente, com o seu sangue, no batismo do seu sangue, e terão que morrer, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, e serão degolados por não negar o nome, e terão que morrer. Porque o batismo de acesso, que não precisava enfrentar, se nesse tempo simplesmente pudesse aceitar. Esses mártires estão clamando agora por vingança. Todos os quantos ao longo da história se tornaram mártires, entregando o seu sangue na esperança de algo maior, sem saber exatamente quando e por qual caminho, em que momento, mas a presciência do Cordeiro, a esperança maior, eles morrem. Esses mártires clamam, eles pedem, eles rogam. Se você movimentar a Bíblia um pouquinho, Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 1. Aleluia.
Apocalipse capítulo 19, versículo de número 1. E depois destas coisas, volto a dizer, quando você lê o Apocalipse, não significa que você está vendo uma ordem cronológica, como se fosse dia após dia ou passo a passo. Você está vendo de uma forma panorâmica. Então você pode estar lendo o capítulo 19 que está depois do 18, mas ele em algum momento está sendo relevante com a manifestação do quinto selo de Apocalipse 6 e 9. Então é uma forma panorâmica de ver. João está vendo assim, então vai começar assim. É por isso que isso aqui está dessa forma. Então isso está dessa forma por causa daquela manifestação e daquelas duas coisas juntas. Ele está vendo panoramicamente. Ontem também fez isso. O que é isso, gente? Ontem também fez isso. Eu não sei, parece que é uma interferência nos canais, mas vamos lá. Capítulo 19, versículo de número 1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz, de uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, a falsa igreja de Apocalipse 17, que vai fazer a plataforma de fé e falsa paz, sustentando o ministério do anticristo. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis assim, pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Ah, meu Deus! Aí as pessoas estão dizendo, não, é por causa dos selos que está no capítulo 6, então só haverá manifestação no capítulo 19. Não é uma cronologia, é uma visão panorâmica de um único cenário. Então entenda isso, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não façais tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meu Deus! Esses mártires estão diante do Senhor e eles clamam por justiça. Levanta-te, Deus, em justiça. Eles clamam, porque os mártires da grande tribulação, eles clamam por salvação através do sangue deles, de dia e de noite. Por quê? Porque é a doutrina do sangue. O sangue clama, o sangue justifica e o sangue reclama. Sai o ambiente em que está saturado pela presença do Espírito, volta a doutrina do sangue. Então, quando o sangue dos mártires da grande tribulação cai sobre o chão, eles começam a clamar, salvação, 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 salvação por nós. Isso é complicado e muito duro, porque não precisavam passar por isso. Haverá sim, mas terão que pagar com a vida. Terão que pagar com sangue, mas ainda assim triunfará a misericórdia de Deus no juízo. Oh meu Deus, isso é muito forte, gente. Olha o versículo de número 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo
dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles encontram descanso, ironicamente, na morte deles, quando eles derramam o próprio sangue como testemunhas de Cristo, por fé em Cristo. O sangue deles os levará em descanso. E nesse tempo aqui, todos aqueles que acreditarem na graça de Deus em Cristo Jesus e no amor de Deus por Cristo Jesus derramado na cruz, pelo sacrifício, serão justificados pela fé na morte, derramando o seu próprio sangue. E eles clamarão: nós sobrevivemos a essa tortura. Versículo de número 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de morrer, como eles morreram. E eles clamam: e agora? Não tem mais gente que precisa morrer, porque a misericórdia triunfará sobre o juízo. E mais gente que precisa crer, eu ainda darei oportunidade, Então aguarde: Senhor, salvação, salvação, salvação. Não, há muitos que morrerão como vocês. Aguardem. Olha até aonde a graça e a misericórdia de Deus. Todos aqueles que morrem na grande tribulação, eles são simbolicamente batizados na morte e no sangue derramado por eles, para a ressurreição em Cristo Jesus, semelhante ao ladrão da cruz. Versículo de número 12, vamos conectar. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Versículo de número 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O sexto selo, a partir do versículo de número 12, é o sinal da abertura celestial, sobrenatural. Mateus capítulo 24, versículos 29, depois do versículo 30, eles apontam já para esse ambiente aqui que revelava por antecipação o sexto selo. E aqui no versículo de número 12, deixa eu ler de novo, presta atenção. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Aqui está mais uma demonstração de misericórdia de Deus. Deus permite por alguns instantes o inferno na terra, como quem está na sua misericórdia dizendo: arrependa-te, porque isto que você vê sobre a terra será a tua morada eterna daqui para frente. Mas eu te levo, eu te conduzo. Então ainda há esperança de arrependimento aqui. Eu volto a dizer, a misericórdia de Deus triunfando no juízo. Não era para ser assim. Hoje nós aceitamos pela fé. Morremos, nascemos de novo, semelhantes a Ele, ressuscitados pela aliança do batismo. Mas todos os que permanecerem, todos os que aqui ficarem na grande tribulação, assim terão que proceder. O sol está negro e ele causa, diz a Bíblia, chagas nas pessoas. E esse sol cobrindo a terra por algum tempo, produzindo possivelmente o esfriamento do planeta e uma desordem em tudo que envolve cultivo, sobrevivência, equilíbrio das águas, equilíbrio da terra, desestabilização do próprio planeta na sua órbita, deixando-o fragilizado na sua gravidade e alvo fácil do caminho de meteoros, meteoritas, seja o que for. Todo o cenário de Mateus 24 se desenrola aqui. E isso começa a culminar, a conclusão é
a terra está começando a receber o seu tempo de purificação, o seu tempo de limpeza, aonde um novo céu, uma nova terra, um novo tempo, uma nova estrutura, um novo ambiente será estabelecido e o processo de limpeza está acontecendo. Olha, as estrelas do céu cairão. Há uma desestabilização no campo gravitacional do planeta. As estrelas do céu cairão sobre a terra. A terra vai ficar exposta, comprometida por causa da ausência do sol. Vai se tornar alvo fácil de corpos celestes que respeitam hoje a gravidade do planeta, mas a Bíblia diz que em algum momento isso será desestabilizado. E aquilo que era apenas figura para Israel, versículo de número 13, e como quando a figueira lança de si os seus figos, figura ou comparação única e exclusivamente para Israel, agora toda a terra está comparada a essa figura que está assolada, açoitada e vai perdendo a sua expressão, vai perdendo os seus frutos, vai sofrendo aquilo que as pessoas vão achar, mas tão rápido assim, vão dizer, vão chegar a pensar, mas não poderia esperar um pouco mais? Pensávamos que duraria mais tempo, e será muito mais rápido do que se pode imaginar. E no versículo de número 14, algo sobrenatural acontece. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. A terra do céu, a terra da terra ao céu, há um processo de purificação, um processo de limpeza. Isaías viu isso de uma forma, Isaías capítulo de número 4, versículo 2, Isaías capítulo de número 4, versículo de número 2, isso é visto por antecipação. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem, e será que aquele que for deixado em Sião, ficar em Jerusalém, será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com espírito de justiça e com espírito de ardor. E sabe aonde a igreja vai estar? Salmo de número 46, a igreja estará com o Senhor, contemplando dos ares a limpeza da sua morada eterna. Quantos acreditam nesta esperança? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto o processo de purificação acontece na terra, enquanto o processo de purificação tem início, a limpeza da morada definitiva, a igreja está em cima e ela vê. Salmos de número 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Agora conecta o texto, começa a fazer sentido a palavra profética. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, estrelas retiradas, montes abalados, são dispersos, águas agitadas, ainda que sejam transportados para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações Ele fez na terra. Ele fará cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei
serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh meu Deus, alguém diga alguma coisa, porque é a palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh meu Deus, eu prefiro acreditar nisso. Eu prefiro acreditar aqui, irmão Bruno. Eu tenho que acreditar nisso aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E não vamos temer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes abalem pela sua braveza, estaremos com Deus. Escondidos em Deus, a igreja estará com Ele, contemplando a purificação do seu novo lar, do seu novo ambiente, um novo céu, uma nova terra. Versículo de número 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas, e nas rochas, e nas montanhas, porque eles experimentarão a humilhação e a vergonha por terem desprezado. Até o ateu vai se tornar mais crente do que você e eu, irmão. Olha só, até o ateu vai dizer: rapaz, como eu acredito nesse Deus agora. Acredita tanto que, se não se arrepender, virá sobre a mão daquele que é eterno. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, e no versículo de número 25, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Porém, versículo de número 16, eles olharão para os montes e olharão para os rochedos, Apocalipse 6, e dirão: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro de Deus. Agora sim, o mundo que não quis reconhecer o amor de Deus terá que reconhecer que a ira de Deus opera sobre eles. E nesse instante terá que reconhecer, aleluia, que está operando a justiça de Deus. Muitos se lançarão pedindo a morte, clamando pela morte, mas não poderão morrer enquanto não se arrepender e confiar no sacrifício pelo batismo da morte e pelo sangue deles. Mas tão orgulhosos, tão distantes, não sabem orar. Em vez de se arrepender, olha para a montanha, continua olhando para a pedra, continua olhando para a madeira, continua orando por nada e dizer: caí sobre nós e nos proteja. Em vez de olhar para Deus e dizer: nos arrependemos de tanta ignorância, depois de tantos anos, que se derrame o nosso sangue, mas que possamos ter um lugar junto a Ti. Não, clamarão por pedras, mas não reconhecerão o Senhor. E o tempo da ira do Cordeiro é chegado. Versículo de número 17, concluímos o capítulo 6 de Apocalipse. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ele vai honrar os profetas, ele vai honrar cada vírgula, cada palavra, cada visão.
Cada profeta que viveu experimentado sem saber a manifestação ou a representação da sua trajetória, morrendo, sobrevivendo, sendo lançado, abandonado, traído, morto, sepultado, provando das visões, vendo Deus, vendo o ancião de dias, provando da vinda e da saída do Espírito Santo. Ele vai honrar cada um daqueles que profetizou a seu respeito, que investiu tempo para acreditar o dia da vingança do Senhor. Isaías separou o capítulo 61 do seu livro inteiro para profetizar esse dia que viria e agiria sobre a terra, e o Senhor está cumprindo a sua palavra. Quando é que isto vai acontecer? Logo depois que a igreja dos vencedores for tirada, logo depois que o Espírito Santo for tirado, imediatamente quando o iníquo aparecer, imediatamente logo que a apostasia se estabelecer, logo que houver a manifestação do homem do pecado, que a grande tribulação se consolidar, que a igreja não estando mais aqui, o Espírito Santo, que é o que o detém, já foi retirado, o juízo se instaurando sobre as nações, o falso profeta, a besta, o testemunho falso, a igreja falsa, o testemunho dos astros, do sol, das estrelas, da lua, da terra, os maremotos, as montanhas, as águas, a ira do Senhor, o fim do poder dos gentios, do engano, o fim, então virá o fim, uma nova terra, um novo céu, e Satanás será preso, e por 1000 anos calado, e haverá um governo de Cristo sobrenatural nesta terra. Quem viver verá. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Posso morrer pregando, mas morro sem medo de dizer que muitos dos que aqui estão neste santuário, muitos dos que me assistem pela internet, não morrerão, não descerão à sepultura, mas virão o Senhor da vossa esperança, vindo sobre as nuvens. Oh, bendita esperança! Quantos podem glorificar ao Senhor? Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Oh, novo Israel, uma nação que não era nação, um povo que não era povo, um povo que não era esperado, mas que chamará pelo meu nome. Virá de longe para me adorar, e vos fareis reis e sacerdotes, e reinarão comigo. Oh, meu Deus! Fica de pé comigo um instante, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu respeito aqueles que preferem acusar, apontar, denunciar. A denominação me enganou, a igreja me enganou, a teologia me enganou. Não, é só orar. Se você não entendeu, comece a orar. O Espírito Santo vai trazer paz ao seu coração. Tem coisas que nós não explicamos pela lógica, mas aceitamos pela fé. Não entendemos pela lógica, mas abraçamos pela fé. E o Espírito Santo de Deus dá testemunho no coração dos filhos de Deus que esta palavra é fiel e verdadeira, digna de aceitação, como uma espada aguda, penetrante. Ah, meu Deus! E vai a divisão do espírito, da alma, do corpo e do coração e da mente, e sonda os nossos pensamentos. Seja cheio de Deus, seja cheio da palavra de Deus, seja cheio da verdade de Deus, seja cheio da graça de Deus liberada sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Diga alguma coisa, feche os teus olhos, fala com Deus, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas agora. O Rabacandere
Oh, bendita esperança. Fale com Deus, 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 fale com Deus. Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, Acharei conforto. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Cante. me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é